No último programa, em que falámos sobre os primórdios dos transportes marítimos na Madeira, referimos a construção e a existência dos seus portos costeiros, de que este aqui, na Ponta do Sol, é um dos exemplos mais característicos. Mas foi naturalmente no Funchal, ponto de chegada e de partida de quase tudo e de quase todos, que se registou o maior movimento marítimo e onde, naturalmente, se construiu o seu porto mais importante. Desde o século XV, aqui afluem os navios que procuram a Madeira e cujo número virá a aumentar, bem como as embarcações vindas do resto da ilha. Os navios ficavam ao largo, sendo os passageiros e mercadorias transportados em barcos mais pequenos para Ilhas do Calhau, movimentando uma quantidade significativa de trabalhadores. Esta situação, vinda dos tempos do descobrimento, mantinha processos insustentáveis para um porto progressivamente mais solicitado. Se por volta de 1524 se registavam 2 a 3 navios mensais, entre 1727 e 1810, o Funchal, segundo João Abreu de Sousa, recebeu entre 200 e 400 navios anualmente, dos quais mais de 4/5 eram estrangeiros. Na década de 1890 a 1909, o movimento anual médio de navios, muito publicitado nos jornais da época, foi de 1.386, dos quais 61 ainda à vela, tendo transportado uma média de 5.103 passageiros para a ilha e 104.862 em trânsito. Em 1907, dos 1.365 navios que aportaram ao Funchal, 674 eram ingleses, 288 alemães, 77 portugueses, 35 franceses, 14 holandeses e por aí adiante. O movimento na praia de pessoas e mercadorias era difícil e impunha a realização de infraestruturas por razões logísticas e de segurança. A construção dessas infraestruturas vai desenvolver-se em 2 pontos. Uma é o centro da baía, onde hoje é o cais, e a oeste, na Pontinha, que é onde mais cedo se intervém. Dom José, por carta régia datada de 1756, determina a construção de um seguro e bom porto, sendo realizadas obras entre 1757 e 1762, ligando o Forte São José à terra e, em 1766, aí é construído o primeiro cais de desembarque. Obra precária, sofre melhoramentos e Silvestre Ribeiro manda substituir o cais em madeira existente por uma construção com uma escada em pedra talhada na rocha. Terá recebido novas melhorias entre 1874 e 1878 e seria apoiado por um lance-estrada ligando os cais à alfândega. As condições de mar, a insuficiência da obra e a falta de um bom acesso terrestre direto ao centro da cidade contribuíam para a sua deficiente utilização, mas os planos de 1824 para a construção de uma pequena doca e de um cais nas baixas de Santiago não vingaram. Em 1885, é assinado um contrato com engenheiros franceses para iniciar a construção de um molho acostável com 137 metros, ligando a Pontinha ao Ilhéu e criando uma área com pouco mais de 3 hectares, com capacidade para abrigar 24 navios a diferentes profundidades. Esta obra concluiu-se em 1890, mas não resiste ao mau tempo, principalmente ao temporal de 28 de fevereiro de 1892. Decorrendo o tempo de garantia, são reparados os danos até 1895, mas 2 anos depois, e ainda em 1909, repetiam-se obras de consolidação da estrutura e de reparação do pavimento. Para a utilização da Pontinha,
e para a realização das obras que citamos, foi necessário melhorar o caminho que a unia à cidade. Nesse caminho, instala-se uma via férrea para transporte de materiais de construção e de uma gigantesca grua utilizada nas obras. E era tal a importância dessa ligação entre o Porto e a Alfândega que entre 1885 e 1887 houve 3 propostas para a exploração de uma linha de caminho de ferro entre os dois. Nada se fez, enredado o governo em projetos e orçamentos que não levaram a parte nenhuma. Vivia-se no tempo dos navios com máquinas alimentadas a carvão. Segundo o elucidário madeirense, o primeiro depósito de carvão foi estabelecido por cidadãos britânicos no Funchal em 1838, 10 anos depois da primeira visita ao Funchal de um navio a vapor. Por volta de 1903, o aumento do tráfego obriga à construção de um novo cais, de que ainda existem estes vestígios perto do Clube Naval, o chamado Cais do Carvão, antigo Cais Wilson. O combustível era transportado depois em barcaças para dentro da pontinha, para o Cais Blandi. Na primeira década do século XX, das 181 mil toneladas de carvão importadas anualmente, em média, 166 mil eram vendidas aos navios em trânsito, o que era um negócio importante. O movimento de navios e o aumento do seu tamanho tornara-se excessivo para a capacidade da pontinha com apenas 120 metros de cais e permitindo a costagem de pequenas embarcações só até 1000 toneladas. Em 1918, a Junta Autónoma das Obras do Porto do Funchal, que tinha sucedido a uma comissão criada em 1911, aprova um projeto centrado no aumento do cais em 150 metros e na construção de 350 metros de cais entre a entrada da cidade e a Ribeira de Santa Luzia. Este projeto foi rejeitado pelo Conselho Superior de Obras Públicas. Em 1921, é proposta a construção de um cais em T, com 775 metros em frente à cidade, e o aumento do quebra-mar da pontinha em 250 metros. Acrescentava-se um muro-cais, desde a Ribeira de São João até Santiago, uma marginal até ao forte com o mesmo nome, com a largura de 20 metros e 1318 metros comprido, uma muralha entre a pontinha e o ride para pequenas embarcações e edifícios vários para a administração, além de um ramal de linha férrea ligando a pontinha à Alfândega, que se torna presente em todas as propostas futuras. O Conselho Superior de Obras Públicas em Lisboa, apesar de aprovar o plano na generalidade, rejeita quase tudo o que era proposto, mas é na sequência desse parecer que em 1922 e 1923 se lançam concursos para a ampliação da pontinha e para a sua exploração temporária. Ficando deserto o concurso em 1922, é só em 1923 que concorre a empresa inglesa Fumazil Company Limited, que em linhas gerais propunha a construção de 768 metros de cais acostáveis para embarcações de 35 pés de calado e a construção de um quebra-mar com cerca de 720 metros no prolongamento do cais da pontinha. Deixava protegida, no interior do Porto, uma área de 22 hectares com 230 metros de largura. A proposta contemplava a construção dos edifícios e de um esporão com cerca de 100 metros para proteção das vagas junto à Ribeira de Santa Luzia. A obra acaba por ser adjudicada em 1924. Mas o processo sofre contestação pública, sobrevém a Revolução de 1926 e os insistentes pedidos para que a obra se realizasse não têm eco suficiente para viabilizar a empreitada da Fumazil, que acaba por ser indemnizada dos encargos havidos. Em 1928, uma comissão enviada por Lisboa para a análise do problema portuário, que não via alterações há mais de 30 anos, considera que o movimento do Porto era insuficiente para justificar os encargos financeiros correspondentes a um verdadeiro melhoramento das instalações existentes. Esquece que as limitações do Porto é que entravavam o desenvolvimento, que o carvão estava a ser substituído pelo gasóleo e que Canárias se preparava já para as novas mudanças operadas no transporte marítimo. Aconselhava modestamente o aumento da pontinha apenas em 300 metros, reservado a mercadorias, e o aumento do cais da cidade em mais 80 para o transbordo de passageiros em lanchas vindos dos grandes navios ancorados ao largo. Apesar de considerar serem poucos os dias em que não se poderia usar o cais para o desembarque dos passageiros,
aconselhava a construção de um cais flutuante na Pontinha para essas ocasiões e pela primeira vez propõe-se a construção, no norte da ilha, de um porto de abrigo alternativo ao Funchal, no Porto da Cruz. Entre estas delongas, o mau tempo obriga, em 1930 e 31, à construção de uma proteção exterior do molho da Pontinha, danificado, mais uma vez, com blocos betonados construídos no local para evitar a paralisação do porto. Finalmente, em setembro de 1934, é assinado o contrato para a realização do projeto de Rodrigo Guimarães de 1930. A empreitada acaba por seguir o modesto parecer de 1928 e consistiu na perfuração do ilhéu e no prolongamento do molho da Pontinha em 317 metros, na dragagem do Calhau, na edificação de um empedrado de proteção da costa com muros incluídos e na construção do troço da Avenida Marginal entre a Ponte e Ribeira de São João e os terrenos da empresa do Cabrestante. A obra ficou concluída em outubro de 1939 e demorou 5 anos. Tinham passado quase 20 sob a primeira tomada de decisão para se ampliar a Pontinha e 50 anos desde que nela se interviera pela primeira vez. As duas fases das obras da Pontinha que descrevemos são quase contemporâneas das obras realizadas aqui na construção do cais. Em 1895 é entregue a primeira fase da Pontinha e as obras da construção da primeira fase do cais, aliás, ambas realizadas pelos mesmos empreiteiros. Em 1931 termina-se a construção do cais e em 1934 inicia-se a segunda fase da construção das obras da Pontinha. Vimos como se construiu a Pontinha até essa data. Vejamos agora como se constrói o cais. Todo o movimento marítimo foi, desde sempre, efetuado no Calhau em frente da cidade, principalmente entre as desembocaduras das ribeiras, junto à alfândega e ao portão dos varadores. A rua que lhe dava serventia, paralela ao Calhau, atulhava de gente e de animais usados nos transportes de mercadorias e na manobra das embarcações. Um cabrestante de tração animal ao lado da porta dos varadouros facilitava as operações de descarga, e o pilar de Bânger, uma coluna de pedra erguida numa baixa a pouca distância de terra, foi construído com o objetivo de apoiar a manobra dos navios que serviu a empresa sua proprietária. Com o passar do tempo, o retareamento do mar aumentou a praia e deixou o pilar assente em terra, destinado à base de sinais e a temporário ex-libris da cidade. O movimento crescente no porto tornou a situação insustentável e, em 1843, a Câmara delibera que se construa um cais em pedra para a comodidade dos passageiros que visitassem a ilha, sendo escolhido o local em frente da entrada da cidade, onde hoje começa a Avenida de Zarco. Entre 1843 e 1845 são goradas pelas forças dos temporais as tentativas para a sua construção, aliás dificultada pela deficiente preparação do oficial encarregue de dirigir as obras. Também não se realizam os projetos desenhados em 1867 e 1876. É só depois de 1889 que se inicia a construção do cais da cidade, com um novo projeto e na sequência de um concurso internacional ganho pela empresa francesa Combemal, Michelin e Maury, que já se encontrava no Funchal a construir as obras da primeira fase da Pontinha. Dado por concluído em abril de 1892, a sua recepção definitiva só é feita em 1895, no ano da recepção das obras da Pontinha. O desembarque de passageiros passa a ser feito no cais, utilizando-se lanchas que fazem a ligação com os navios ancorados ao largo. Era um cais pequeno, com 75 metros de comprimento e 12 de largura, com 2 escadas viradas para a terra, uma de cada lado. No início do século XX, em alguns dias, servia vários navios e acolhia muitas centenas de passageiros que aí desembarcavam, tornando-se o centro da gravidade da cidade e destornando a porta dos varadores. Estas obras cedo se tornam insuficientes, quer pelo aumento do tráfego,
quer pelo assoreamento que o cais sofre. Em 1907 e 1909 são concedidas autorizações para a construção e exploração de pontes cais, mas nenhuma se realiza. O Funchal, em 1930, continuava insuficientemente servido pelo molho da Pontinha, reservado principalmente a mercadorias, e pelo cais na entrada da cidade, que em dias de tempestade não podia ser utilizado. Em 1931, é assinado o contrato para ampliar o cais em 82 metros, com 16,40 metros de largura e 20,66 metros de diâmetro no seu final. São construídos na pedreira dos franceses 5 caixotões de betão armado e daí rebocados para a sua definitiva posição, onde são colocados de acordo com o projeto de engenharia ganho em concurso internacional por uma empresa holandesa. A obra, inaugurada em 28 de maio de 1933, demorou 2 anos a realizar e empregou 200 trabalhadores madeirenses e 6 estrangeiros, tendo custado 5.004 contos. Apesar da ampliação do cais e da intervenção na Pontinha de 1939, as infraestruturas eram deficientes em época de grandes temporais e continuavam a não responder ao aumento do tráfego. Os projetos eram limitados pela insuficiência de meios financeiros próprios e pela falta de autonomia política dos órgãos de governo insular, sujeitos às limitações económicas e políticas do governo central de Lisboa. A progressiva mudança do carvão para o gasóleo como meio de alimentação dos motores dos navios e o aumento do seu calado e dimensão tornava imperiosa a intervenção na Pontinha, pois era impossível aumentar o cais. Entretanto, a instalação dos depósitos de combustível foi polémica e muito tardia. Em 1934, o molho de basalto por baixo da Quinta Vigia é o local escolhido por José Ferreira Soares para enterrar um depósito. Apesar de autorizado em 1937, as obras não se iniciam e, entretanto, sobrevém a guerra. Esta e outras dificuldades e diferentes interesses fazem arrastar o assunto desde 1945 e Ferreira Soares propõe novo local para as instalações. O lazareto seria equipado com uma ponte cais para apoio aos petroleiros que abasteceriam os depósitos a instalar no chão da Loba. Finalmente, em 28 de maio de 1955, é lançado um concurso particular aberto apenas a empresas distribuidoras de produtos petrolíferos exercendo a atividade em Portugal. Em resultado desse concurso, a obra é adjudicada à Shell, a quem é dada a concessão de fornecimento de combustíveis líquidos ao Porto do Funchal por 25 anos. As novas instalações, inauguradas em 1962 na Praia Formosa, estão ligadas por pipeline ao Porto do Funchal. Como costume, tinham passado 25 anos sobre o primeiro projeto. Esta demora, verificada no processo do abastecimento de combustíveis líquidos ao Porto do Funchal, era acompanhada pelo atraso na realização das obras da Pontinha. João Figueira de Sousa, que estudou profundamente o Porto do Funchal e a cujo trabalho o nosso é muito devedor, relata que entre 1937 e 1947 são apresentados 7 projetos para o aumento da Pontinha e para a reconstrução da zona marginal da cidade do Funchal. Como se vê, os projetos abundavam, mas as obras não se realizavam. O tráfego desenvolvia-se, a capacidade dos navios aumentava e as cargas, sendo muito maiores, atolhavam a Pontinha, deixando os navios de turismo ancorados ao largo. O Funchal tornara-se num deficiente porto de mercadorias e a sua vocação de porto de escala e de turismo foi vencida por Canárias. No Funchal, não havia capacidade para satisfazer as modernas necessidades de abastecimento e o acolhimento dos passageiros desses novos navios. As pressões são muitas.
havia que resolver o problema do aumento das instalações portuárias. Condicionados pelo transporte aéreo em hidroaviões, que entretanto tinham começado a operar para a Madeira, utilizando as águas do Porto como pista de amaragem, e sem andamento o projeto de 1947, elaborado pela Junta Autónoma dos Portos do Arquipélago da Madeira, são apresentados em 1949, no meio de viva discussão pública, dois ambiciosos projetos para o Porto do Funchal. Um deles, da iniciativa da Union Castle Line, a companhia dos famosos navios do Cabo, propunha o alongamento do Cais da Pontinha em 600 metros, rodando-o na direção oeste-leste. Outra, patrocinada pelo comandante Camacho de Freitas, à altura comandante do Porto do Funchal, muito mais ambiciosa, propunha a construção de uma infraestrutura totalmente nova, enraizada na ponta do Espinhaço, envolvendo a pontinha da altura e criando uma grande área molhada entre os dois molhos. Ambos os projetos contemplavam uma pista para hidroaviões, além das infraestruturas necessárias para o funcionamento do porto. Nenhum nem outro se realizam. Só em 1954, depois de anos de estudos, várias propostas, pareceres e debates, é que se decide alargar os cais acostáveis, prolongar o molho da pontinha, infletindo para leste e ligando-o ao antigo, assim como dragar a zona interior. A obra foi adjudicada em 1955 à empresa Muniz da Maia, Duarte e Vaz Guedes Limitada. Resumidamente, consistiu no seguinte: alargamento dos terraplenos entre 15 e 35 metros até o ilhéu e construção de um cais com largura de 7 metros junto a ele. Prolongamento do cais da Pontinha em 457 metros e alargamento dos terraplenos adjacentes para 40 metros. Construção de uma pequena doca para mercadorias e para o tráfego de cabotagem. Melhoramento e alargamento das vias de acesso ao porto e aquisição de equipamento de apoio. Dragou-se até 13 metros numa área de 13 hectares e meio, permitindo uma largura mínima de 300 metros para a bacia de viragem. Passara-se de 420 metros de cais acostável para 971, dos quais 770 à profundidade de 11 metros e os restantes entre 11 e 6 metros, e de 6.750 metros quadrados de superfície de cais para 31.000 metros quadrados, aumentando de 11 hectares para 30 a área de bacia abrigada. A obra concluiu-se praticamente em outubro de 1961, sendo inaugurada por Américo Tomás em 18 de julho de 1962. Custou cerca de 165 mil contos. Pode parecer muito, mas se somarmos os custos do aeroporto Porto Santo, inaugurado em 1960, no valor de 100 mil contos, aos 150 mil do aeroporto da Madeira de 1964, com estas obras do Porto Funchal inauguradas em 1962, prefaz-se um investimento de 415 mil contos. Em 1961, só o navio Príncipe Perfeito, um navio para a Rota das Colónias, custou 500 mil contos, mais do que estas três importantíssimas obras juntas. Entretanto, em 1955, junto à embocadura do antigo Cais do Carvão, tinha-se construído o Cais Regional, equipado com um varadouro e preparado para apoiar os transportes de cabotagem e principalmente as ligações com o Porto Santo, asseguradas pelos chamados barcos de carreira. Também daí passaram a ser as lanchas de apoio aos hidroaviões, tendo sido posta de lado de vez a solução do aeroporto marítimo que a evolução dos meios aéreos não confirmara. Apenas em 1982, 20 anos depois das últimas obras da Pontinha, se constrói o Cais Norte, engolindo o Cais Regional e estendendo-se quase até São Lázaro, para leste, preferencialmente vocacionado para o transporte de contentores e libertando definitivamente o Cais Sul para os navios de cruzeiro. Complementado com novos cais para embarcações de serviço portuário e um molho destinado à descarga de pescado e para o patrulha da Armada em serviço na região, o Cais Norte, com uma zona acostável de 455 metros, com fundos entre 7 e 4 metros, podia parquear em simultâneo 1.200 contentores num terrapleno com 18.500 metros quadrados. Os contentores foram transferidos para o Caniçal em 2005. Em 1984, Ramalho Yanes inaugura as novas obras da Marina do Funchal,
para abrigar as cada vez mais numerosas embarcações de recreio existentes na ilha ou que de fora a procuram. Com capacidade para 140 embarcações nos seus 4 passadiços, além de um complexo comercial de apoio à atividade marítima com restaurantes e lojas, depressa se tornou no novo centro de lazer da cidade. Hoje, é insuficiente para o movimento de embarcações de recreio que procuram o Funchal e para as que realizam atividades turísticas como a pesca desportiva, viagens de observação de cetáceos ou meros passeios marítimos ao longo da costa. Mesmo assim, recebe uma média anual de 406 embarcações estrangeiras entre 1995 e o ano 2007. No cais sul da Pontinha, junto ao Ilhéu, constrói-se, no ano 2000, uma rampa roll-on, roll-off para apoio aos ferries. Criada inicialmente para apoio dos navios Lobo Marinho da Porto Santo Line, para ligar diariamente a Madeira ao Porto Santo, serve agora também os navios do armador espanhol Armas, que ligam Portimão e Canárias ao Funchal com carreiras semanais regulares. O Porto do Funchal, privilegiando a sua capacidade de porto de navios do cruzeiro, sofre hoje importantes obras e equipa-se para acolher convenientemente as centenas de milhares de turistas que o procuram, progressivamente libertando-se das antigas valências de porto de mercadorias e inertes e da atividade pescatória. Para melhor inteligibilidade do avanço das diferentes obras portuárias do Funchal ao longo dos tempos, socorremos-nos de um trabalho do Ministério das Obras Públicas de 1962 e de plantas atuais do Porto do Funchal para se ver a evolução dessas obras. Iniciado há mais de 200 anos, é um trabalho que hoje se continua, de forma a tornar o Porto Funchal fiável, seguro e cómodo para todos os que o procuram, e nomeadamente para os navios do cruzeiro que às centenas procuram a Madeira, desembarcando na nossa cidade mais de 400 mil passageiros por ano. Para terminar esta série de programas, no próximo, falaremos do Porto Santo e das embarcações e navios, alguns deles, que serviram a nossa terra. Até lá, passem todos muito bem. Uma produção Edicart para a RTP Madeira.